Pai querido, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nós colocamos diante de Ti esse tempo com o Senhor. Nós clamamos pela Tua graça e a Tua misericórdia renovada em nosso meio, Senhor. Nós precisamos, Tu sabes disso, o quanto nós precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia. Pai Santo, fala conosco nesse dia, derrama, Senhor, sobre nós. Eu te peço perdão pelos meus pecados, reconheço a minha infinita pequenez diante da Sua grandeza, da Sua glória. E eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e dizer, Senhor, fala conosco. O Teu Espírito Santo não deixou sair desse local hoje da Bíblia. Li tão pouco hoje porque não consegui passar. Só o Senhor para falar com a gente, só o Senhor para dar discernimento. Então, Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria e compreensão da Tua palavra. Que todo espírito do inferno, que toda tentativa do diabo de impedir que tenhamos entendimento da Tua palavra, seja cancelado, amarrado, impedido de agir agora em nome de Jesus. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Fala conosco, doce e santo Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, gente, eu estava lendo e dei continuidade ao capítulo de ontem, né? E lendo aqui Jesus, preço da traição. Ontem nós falamos sobre isso, e quando eu ia lendo aqui no versículo 47 do capítulo 26 de Mateus, quando ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas, cacetes, né? Está aqui, enviados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O seu traidor deu-lhe um sinal, deu a eles um sinal, dizendo, o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que viestes? Então se aproximou deles, eles lhe lançaram mão de Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia pedir agora ao meu Pai, e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as Escrituras que dizem que assim deveria acontecer? Eu estava lendo hoje e eu fiquei assim muito apreensivo. Eu fui para o jardim da rádio bem cedo, comecei a catar os matinhos da grama e perguntando, Espírito Santo, o que tu queres que a gente fale ali para o pessoal, e o que tu quer falar comigo? Ontem nós falamos sobre o preço da traição, e o beijo foi o quê? Foi o sinal da traição, o sinal da traição. Então existe o preço da traição, as 40 moedas, não é isso? As moedas lá que ele recebeu, que Judas recebeu. Logo em seguida, quando ele percebeu o que tinha feito, ele devolveu as moedas, e nós falamos tudo isso na ministração anterior. Mas existe o sinal da traição, e ele falou, aquele que eu der um beijo, a esse vocês podem prender, porque ele é o homem. Eu imagino, a gente talvez possa pensar assim, mas todo mundo não conhecia Jesus, pastor? Por que precisava ainda dar um sinal? Eu imagino, aqui vai minha opinião, que por eles estarem de madrugada no monte orando, devia estar frio. E qual era a roupa que aquele povo usava lá? Eles usavam aquelas roupas compridas, cobriam a cabeça, e no frio provavelmente cobriam até o rosto. Então deviam estar enrolados. Provavelmente por isso que, para identificar, eu creio. E outra coisa também, olha só que eu acho bacana em Jesus. Jesus parecia com um do povo.
Jesus não era um grande famoso ator que se vestia de forma suntuosa. Jesus não andava em carros importados, em coisas que você chegasse aqui no meio de 1000 pessoas, você saberia, é aquele com o terno mais bonito importado, com a gravata francesa, é aquele com broche no peito, é aquele com não é nem um laptop mais, é um iPad lá pregando, é aquele que se destaca quando olhar, é aquele que está com o cabelo mais bem cortado, penteado. Não, Jesus, ele se misturava e ele era parecido com os seus discípulos. Poxa, cara, isso aí é tremendo. Isso aí já basta para a gente entender essa mensagem, a gente já fica feliz com isso, saber que Jesus é como nós. Precisou de um sinal para o traidor. Precisou de um sinal do traidor. Hoje muitas vezes o líder quer se destacar. Hoje muitas vezes o líder, a cadeira dele lá em cima do púlpito tem que ser diferente. Hoje o líder, o terno dele tem que ser comprado em lojas diferentes, mandado fazer específico sobre medida. Hoje o líder não, eu tenho que andar num carro pretão, lindo, importado. Hoje tem que ter, você está entendendo? Jesus, o cara tem que dar um sinal da traição. Qual era o sinal? Um beijo. Um beijo foi o sinal da traição. Então precisava-se de um sinal. Então nós temos o preço da traição, que ministramos, e nós estamos falando sobre o sinal da traição, um beijo. Então estamos aprendendo que Jesus era como seus discípulos, parecia, tinha que ter um sinal. Mas o que isso tem a ver comigo, além dessa história bacana, além dessa revelação de que no meio dos discípulos, Jesus se confundia com os seus discípulos no aspecto de roupas, no aspecto físico, que precisava de um sinal, de um beijo, porque senão os soldados não saberiam quem ia prender. Além de saber que isso nos ensina a sermos humildes, que isso nos ensina a sermos como as pessoas, que isso nos ensina a não subirmos em plataformas e queremos ser elogiados e enaltecidos e adorados e queremos ser famosos e ter fama. Como a palavra de Deus nos ensina tantas coisas, não é verdade? Nós temos que ser como as pessoas. Nós não podemos nos achar melhor, nos sentir melhor, nos sentirmos o bambambam, não sermos o bambambam, não fazermos questão de nos destacar. Não, pelo amor de Deus, eu vou pregar, hoje eu tenho que ser diferente. Você está me entendendo? Mas tem algo mais que eu acho que é a questão do sinal da traição. Muitas vezes nós traímos ao Senhor Jesus e emitimos sinais. Muitas vezes nós traímos o Senhor Jesus, a palavra dele, e um dos sinais, sabe o que é? A vestimenta da religiosidade. Muitas vezes nós usamos um evangeliquez muito rebuscado para mostrar que somos espirituais, mas na verdade nós estamos em pecado, e esse evangeliquez é um sinal da traição. Talvez nós nos portamos de determinada forma no meio dos irmãos, até mesmo com uma santidade exacerbada, mas no fundo, temos traído o Senhor Jesus lá atrás, e isso é para mascarar essa traição. Eu lembro uma vez, eu morava em um condomínio lá em Porto Velho, e ele era assim, todo cercado de cerca viva, né? E passou uma galinha de um vizinho para dentro do condomínio ali várias vezes, e tinha um porteiro crente. Esse porteiro, ele falava para mim assim, eu gostava de jogar bola na grama de short, bermuda com o Gabriel, sol quente lá, bicho, andar de bicicleta sem camisa com meu filho. Eu sempre fiz isso e vou continuar fazendo. E aí eu estou ali, ele passou assim por mim e falou assim: irmão, se Jesus voltar hoje, você fica, hein? Eu falei: é mesmo, cara? Por quê? De bermuda, sem camisa. Mas esse rapaz tinha roubado a galinha que invadia o condomínio. Eu fiquei sabendo. Eu falei: cara, como é que você fez? Ah, não, a galinha veio para cá, eu peguei e levei para casa. Então toda aquela vestimenta de religiosidade, de me acusar porque eu estava de bermuda com meu filho jogando bola na grama, sem camisa, eu não iria para o céu. Mas qual o sinal da traição dele? Cometeu um roubo de uma galinha. Parece besteira, mas é roubo, meu irmão, é pecado.
é apropriação de um animal de outra pessoa, isso é roubo. Uma galinha, um carro, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, é a mesma coisa, é roubo. Mas tinha que se esconder atrás de uma calça comprida, de uma camisa de manga comprida e de uma religiosidade. Muitas vezes nós estamos na igreja cantando e fazemos questão de aparecer cantando e dar um aleluia, um glória a Deus alto para as pessoas nos achar espiritual, mas isso é um sinal. Muitas vezes isso é um sinal, não é todas, estou falando muitas vezes, é um sinal da traição. Judas traiu Jesus com um beijo, um ato de carinho. Uma expressão de carinho é beijo, uma expressão de amor é beijo. Uma expressão de religiosidade pode ser um sinal de traição. Pode ser um sinal de traição. Entendeu? Então, muitas vezes, nós emitimos sinais que já traímos ao Senhor. Muitas vezes, um sinal de traição é um abandono da palavra de Deus. Eu paro de ler a Bíblia. Eu começo a não orar mais porque eu tenho vergonha de encarar a Deus, porque eu já traí Deus anteriormente. Judas tinha acertado o preço da traição, Judas tinha procurado os caras que queriam a cabeça de Jesus, não é verdade? Judas já tinha conversado com os caras, arquitetado tudo, né? E faltava somente o quê? Encontrar, junto com os soldados, a Jesus Cristo. Poxa, mas ele parece com os que estão aqui. Olha só, tem lá 12 lá em cima, 11 lá em cima, talvez deveria ter mais pessoas com Jesus, mas vamos supor que tivesse os 11 mais ele, 12 pessoas aqui. Qual que é o homem? Eu vou dar um sinal para vocês, fica tranquilo. Quando chegar lá, vocês vão, aquele que eu chegar próximo a ele e der um beijo, esse é o que vocês vão prender. Então o sinal da traição foi um sinal de carinho. Muitas vezes, muitos maridos, de repente, tratam a mulher muito, dá um presentinho, dá isso, mas talvez já cometeu adultério lá atrás. E espiritualmente não é diferente, irmãos. Existem sinais, ou talvez uma religiosidade exacerbada, talvez uma postura de crente, domingueiro, daquele bem retinho, talvez são querendo expor ou mostrar dons, não é? Talvez o esfriamento da leitura da palavra ou da oração são sinais, podem ser sinais que eu já traí Jesus Cristo e eu estou mascarando essa traição. Então tome muito cuidado, nós precisamos tomar cuidado por não trair o Senhor e depois queremos esconder em sinais, emitirmos sinais. Não adianta, vamos emitir sinais que nós já traímos o Senhor Jesus. Muitas vezes durante uma discussão familiar, talvez você já tenha pisado na bola há semanas, há meses, tem errado, tem pecado, tem se afastado de Jesus, mas para a tua família você é muito religioso. Você até mesmo prega para familiares não crentes. Talvez eu vou lá e prego para familiares não crentes, me coloco numa posição de um crentarrão, para não dizer um catarrão, mas um crentarrão, e aponto, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você continuar bebendo, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Tipo assim, olha eu aqui, ó, crentão, todo domingo na igreja, falo em línguas, pulo, salteio, tenho mistérios. Aí há uma discussãozinha na família, você daqui a pouco solta um palavrão, xinga, agride com palavras, entendeu? Isso é um sinal, meu irmão, já foi, lá atrás você já escorregou, já pisou na jaca lá atrás há muito tempo. Isso que você está fazendo agora são consequências, é o sinal que lá atrás já traiu Jesus, já abandonou o Senhor Jesus, já pecou contra o Senhor Jesus, e está querendo manter-se no cargo através de uma casca. É como você vê na política, isso você vê direto, e nós vimos durante esse ano passado todo,
É o chamado à fritura de um ministro, de um político. Por exemplo, você viu vários ministros do governo do Brasil caindo, cai um, cai outro, cai um, cai outro, vai caindo. Foi no fritados, ou seja, surge um escândalo, e aí começa aquela fritura, o Congresso cobrando, os políticos, a imprensa em cima, e o cara tenta se manter no cargo a todo custo. Mas ele já pisou na bola. Ele já vendeu informações, ele já aceitou propina, ele está tentando se segurar no cargo a todo custo. Aquilo ali é somente um sinal de que ele realmente já dançou. É só uma questão de tempo. E muitas vezes com a gente acontece isso. Nós traímos o Senhor Jesus Cristo. E depois a gente tenta maquiar ou emite sinais que isso aconteceu. E esses são alguns sinais, irmão. Qual é qual a preocupação que a gente tem que ter hoje? É em nos acertarmos com o Senhor, é não trair Jesus. Todos que traem Jesus, o fim é trágico. Quem acompanhou a matéria, né, é o preço da traição, a palavra, sabe que o fim é trágico. Então muitas vezes nós emitimos sinais, muitas vezes nós emitimos sinais bonitos, tá? Porque um beijo é uma coisa legal. Foi assim que Judas traiu Jesus, com um beijo. Quem não quer receber um beijo do seu discípulo? Quem não quer receber um afago do seu discípulo e um beijo no rosto? Não é uma expressão bonita de carinho? É. Muitas vezes eu estou lá na frente cantando, pregando, tocando, pulando, dando glória, falando em mistério, entregando profecia, sinais, coisas bonitas, mas emitindo sinais que eu já traí o meu Senhor Jesus. Não é? Então nós precisamos cuidar disso. Se você um dia trair o Senhor Jesus, não fique procurando fazer sinais, esconder atrás de sinais bonitos, não, porque os sinais vão aparecer e logo logo a traição vai aparecer. Não tente cobrir o sol com a peneira, com sinais de carinho, com sinais de religiosidade, se você lá atrás traiu Jesus. Arrependa da sua traição. Arrependa-se, vá aos pés do Senhor Jesus e arrependa-se. Fala: Senhor, eu me arrependo, tá? Eu me arrependo de ter te traído. Eu me arrependo mesmo, profundamente, de ter traído o Senhor. Eu não vou esconder-me atrás de sinais bonitos de traição. Eu quero o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça sobre minha vida. Se você está me ouvindo hoje, você percebe que você traiu a Cristo e hoje você está se escondendo, talvez cantando lá no coral ou na banda da igreja, talvez pregando sermões que eu vou na internet, porque quando a gente traz Jesus, para de ter essas revelações do Senhor, para de vir, a comunhão com o Senhor acaba, e eu tenho que recorrer à internet, a sermãos dos outros. Talvez você é um pregador, mas você traiu Jesus. E hoje tem que estar rebuscando, dando sinais da traição, revirando a internet, para poder entregar uma mensagem, que não foi Deus que te revelou. Mas o sinal da traição é essa busca por palavra dos outros, porque você não tem revelação mais. Talvez você se esconde atrás da banda lá cantando muito bonito. Talvez eu me escondo atrás de uma roupa, de um terno, de um vestidão, ainda fico criticando, apontando os outros, porque eu tenho que tirar o foco de mim. Um dos sinais é esse, tirar o foco de mim, eu tenho que jogar em outro. Olha lá a roupa daquele irmão, olha a roupa daquela irmã. Isso não é jeito de uma irmã se vestir. Isso não é jeito de um irmão se vestir. Olha, ele está pregando sem paletó, que absurdo, que absurdo. E eu aqui no paletó cortadão bonito. Mas eu estou me escondendo atrás disso. Eu não sei se de repente você fez isso. Eu não sei se de repente você traiu Jesus. Se o Espírito Santo te revelar agora que você traiu Jesus, o meu conselho é: não se esconda atrás de sinais. Não se esconda atrás de beijos. Não se esconda atrás de roupas.
Não se esconda atrás de evangeliquez. Não se esconda atrás de ativismo. Eu vou fazer muita coisa na igreja. Eu vou ajudar todos na igreja. Porque assim eu escondo a minha traição com o Senhor Jesus. Que eu traí o meu Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu não sei se você tem passado por isso. Mas se você tem passado por isso, você quer orar? Vamos orar? Fala assim: Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te traí. Eu traí o Senhor. Fala como você traiu o Senhor. Se você traiu, fale como. Fale: eu traí o Senhor adulterando, eu traí o Senhor mentindo, eu traí o Senhor com soberba, eu traí o Senhor com os teus dízimos e as tuas ofertas. Eu traí o Senhor, Pai Santo, sendo mal educado, eu traí o Senhor pecando. Fale a forma que você sabe que você traiu o Senhor. Confesse, fale: Pai, me perdoe em nome de Jesus a minha traição. Eu me arrependo disso. E eu também me arrependo de durante tanto tempo ter me escondido atrás de sinais. Muitas vezes eu fui um bom ajudante do pastor, muitas vezes eu cantei, toquei ou faço isso. Muitas vezes eu apontei os erros dos outros, me vesti de forma perfeita para apontar o erro do outro que não se veste, mas me escondendo atrás de um sinal de legalismo. Tratei pessoas com muita educação, com muito carinho, atrás da amizade, atrás da educação. Emiti sinais, sim, Senhor Deus, que eu tinha te traído. Eu não fiz isso por amor às pessoas. Eu fiz isso porque eu tinha te traído. A motivação não foi o amor às pessoas. A motivação foi a traição. Eu tentei me esconder atrás desses sinais, emitindo esses sinais, Senhor. Como Judas traiu ao Senhor Jesus com um beijo, eu tenho traído o Senhor dessa forma. E eu quero neste dia te pedir perdão por essa traição, te pedir perdão por esses sinais, te pedir perdão em nome de Jesus. Toda a legalidade que eu dei ao império das trevas, para atormentar em minha vida e fazer da minha vida um inferno, porque traí e omiti e me escondi atrás de uma casca, atrás de um beijo. Senhor, em nome de Jesus, que toda a legalidade que o diabo tinha sobre a minha vida seja tirada das mãos dele a partir de agora, em nome de Jesus, porque eu confessei, Senhor Deus, e eu peço teu perdão em nome de Jesus. Amém? Amém? Você orou assim? Que Deus te abençoe tremendamente, que a graça do Senhor seja sobre ti e tua casa. Nosso site é o www.amazongospel.com.